É isso aí, a gente vai apresentar para vocês agora, falando sobre o tratamento do diabetes e aplicação da insulina. A doutora Dani trouxe algumas canetas, né? Trouxe. Queria que você explicasse a diferença delas e Tá. para a gente meio que simular como que seria a aplicação disso, claro, não fazendo a Não aplicação, querem, eu faço. Eu aplico em alguém. mas só Então, para a gente entender como é que na a realidade, criança vai então, lidar com isso. Até então, se tinha, né, até o início das canetas, era com seringa, né? Então, a seringa, o frasco, puxava na seringa. E isso, para começar, já traz aquela sensação de injeção, né? Que amedronta. E outra dificuldade também, vamos saindo das crianças um pouco, mas dos idosos que não têm a questão de conseguir enxergar muito bem, é super difícil naquela seringuinha daquele tamaninho de conseguir puxar a unidade certa, né? Então, assim, hoje, o próprio SUS já fornece as insulinas em canetas, né? Então, são canetas assim, né? Esse é um modelo da insulina que é fornecida pelo SUS. E peraí, deixa eu tirar. Tem uma e a agulha, ela tem 4 milímetros. Acho que não dá nem para ver ali, né? Mas é muito Não, é muito pequena. É como se fosse uma ponta de lápis, assim, né? Mas é só que bem fininha, bem fininha. E a vantagem dela, além de ter a agulha pequena, ela pode ficar fora da geladeira por 30 dias. Então, não tem aquela questão de ficar carregando isopor para onde for. Então, deixa na bolsa, você já sabe que você proteger. Só não pode tomar sol, né? Então, assim, ficar num lugar quente, esquecer dentro do carro, nem nada disso. Mas em ambiente mais fresco, Poços de Caldas, tá tranquilo, porque é fresquinho. Quase sempre fresco. E a vantagem que eu vejo também é a questão da facilidade das unidades, né? Então, a gente gira o botãozinho aqui do lado e a gente consegue colocar a dose que precisa e a gente ouve uns cliques. Eu vou girar aqui. Eu vou pôr o microfone. A gente vai segurar aqui o microfone. Aqui, ó, eu vou mostrar o barulhinho do clique. Ó. Ah. Então, pacientes idosos, os próprios pais, a própria criança pode ir pelo número ou pelo clique, né? Então, facilita muito a aplicação. E aí a gente tem insulinas que são de ação lenta, que agem devagar ao longo do dia, que é para fazer o controle independente da alimentação. E a gente tem as insulinas de ação rápida, né, que agem na hora, né? As ultra rápidas agem em 15 a 20 minutos. As rápidas, tem uma ultra rápida que age em 5 minutos, que é a Fiasp. E para fazer a contagem de carboidratos, que é aquilo que a gente estava conversando, através de um cálculo pelo peso do paciente, pela dose total que ele usa, a gente calcula o quanto de insulina que ele precisa aplicar para determinado alimento, né, que ele vai ingerir. Então, com isso, ele aplica a insulina e come. Né? Então, pode comer. À vontade, né? Desde que tenha esse desde controle. Que aplique a insulina, exatamente. Porque o problema não está no que come, o problema está na falta da insulina. Aplicou a insulina, está fazendo as vezes do pâncreas. Né? Então, assim, para resumir, para quem nunca lidou com esse assunto e não sabe, né, como que lida e que as pessoas se utilizam da caneta. Almoçou, tem que aplicar. Comeu alguma outra coisa, tem que aplicar. Exatamente. No jantar, tem que aplicar. Então, durante o dia, são várias aplicações, é isso? Geralmente, a gente faz de 4 a 5 refeições por dia. Então, são de 4 a 5 aplicações de insulina. E aí, no caso da criança, né, ela começa a aprender a fazer a própria aplicação depois que já tem uma certa idade, é claro. Geralmente, a partir dos 7 anos. 7 anos. Mas depende de cada criança. Né? Então, tem algumas crianças que já com 5, 6 já tem interesse, já pega a caneta, já faz no ursinho, né? Caneta que já não está usando, vai lá e brinca de fazer no ursinho. Já tem outras que demoram um pouquinho mais. Então, depende depende realmente de cada criança, mas o ideal é que a gente vá ensinando e vá passando isso para eles irem aprendendo as citações, né? Mas tem no sul, no Paraná, tem um Instituto da Criança com Diabetes, que o símbolo é uma águia.
E aí, quando eu fui lá conhecer, fiquei lá um tempo acompanhando e eles explicaram o porquê da águia. A águia, quando os filhotes chegam em uma determinada idade, ela empurra o ninho. A águia mãe empurra o ninho. Empurra o ninho para eles voarem. Só que ela vai por baixo, para não deixar eles caírem. Mas ela empurra o ninho. Que legal, que história. Então, o diabetes é a mesma coisa. Né? A gente precisa passar essa autonomia para a criança, mas sempre tomando conta ali, estando junto. Né? Então, até essa porque, é a ideia. a partir de determinada idade, a criança ou adolescente Ele vai ter que assumir, exatamente. Não vai dar para carregar a mãe na faculdade, né? Então precisa saber fazer. Mas aí para os pais que estão assistindo a nossa live agora, para eles ficarem tranquilos, né? Essa caneta não dói, não é é uma falar coisa que muito... não dói, é uma picadinha. Mas com o tempo a pessoa vai se acostumar Sim, tanto que aquilo... acostuma, não dói tanto. E até, eu estava aqui pensando, né, que a criação do hábito, eu acho que ela tem a ver com diversas coisas. Então, quando a gente termina de almoçar, a gente, sei lá, lava as mãos, a gente arruma a mesa. No caso de quem tem diabetes, além disso, aplica a insulina. Exato. Com o tempo isso vai ficando normal na cabeça. Eu falo que o ideal é colocar o prato, os garfos, o copo e a insulina na frente, para não esquecer. E ali, logo antes da comida, um pouquinho antes, já aplicar. E a gente comentou do uso da tecnologia, né? Hoje em dia, existe alguma comunicação das canetas com algum aplicativo, da pessoa acompanhar a evolução? Saiu agora a caneta inteligente, né? Então, tem um congresso internacional de tecnologia que mostrou justamente o lançamento dessas canetas inteligentes que se comunicam com aplicativos que conseguem ler a quantidade de carboidrato que tem. Não tem no Brasil ainda, mas tem essa tecnologia. Existem as bombas de insulina, né? Que não são pâncreas artificial, não fazem tudo, né? Todo mundo acha que vai colocar a bomba e pronto, não vou fazer mais nada. Pelo contrário, tem que estar muito preparado, tem que já ter passado pelos degraus básicos, né? Degrauzinho por degrauzinho ali do aprendizado do diabetes para depois colocar uma bomba de insulina, porque é muita informação, mas é muito bom. Em tecnologia também a gente tem, por exemplo, o Libre, que é aquele sensorzinho que teve até uma época fazendo propaganda na própria televisão, né? É um sensorzinho que fica no subcutâneo e você escaneia a glicemia com o celular ou com o aparelho, e isso diminui as pontas de dedo, não precisa fazer em todos os horários. Porque fez uma vez, ele fica ali... Ele lê ali por 8 horas, né? Então, você escaneia, vê quanto está a glicemia, e, claro, ou quando está muito alto ou quando está muito baixo, mas fora isso, não precisa fazer a ponta de dedo. Então... Eu perguntei sobre a tecnologia porque acho que conforme as crianças vão crescendo, ainda mais hoje, né? O uso da tecnologia ele tem que existir para que a criança, pelo menos o adolescente, a pessoa que vai crescendo, tem ali alguma coisa que ela já sabe fazer para poder ter o acompanhamento. Exatamente. Está cada vez mais moderno, né? Então, aí tem aplicativos para contar carboidrato também. E aí tem a tecnologia, mas a gente volta um pouquinho. Tem também, voltando no nosso tempo de criança, tem gibis. Então, o Maurício de Souza criou um personagem que tem diabetes tipo 1. Olha que legal. Então, lançaram dois, a gente tem dois. A gente está até vendo alguma... Essa é a história essa é uma das revistas, né? Essa é mostrando o Libre. Então, ele está com o Libre e tem uma outra revistinha mostrando as canetas, né? E é muito legal porque traz, né, poxa, até mesmo um personagem do gibizinho tem diabetes. A né? questão da representatividade. Exatamente. Né? Você vê num livrinho que um personagem que você gosta tem aquilo, para você deixa de ser um problema. Né? Com certeza. Teve também, alguns anos atrás, mas acabou sendo descontinuado, uma personagem da Disney, chama Coco. É uma macaquinha, que é amiga do Mickey, do Pateta, e que também tem diabetes. Que legal. Né? Foi patrocínio de um laboratório de insulina também. E a ideia é essa também, trazer essa forma lúdica para as crianças, para trazer para o mundo delas, né? Então, não só aquela coisa de velho, né, que a gente olha na internet e só vê diabetes, aparece aquela foto de um idoso.